Inteligência emocional na prática. Olá, eu sou o professor Paulo Candé e muito embora aqui no canal a gente tenha uma playlist inteira dedicada apenas à inteligência emocional, mas só hoje eu percebi uma coisa, que a gente não tem um vídeo ensinando como é que o pessoal pode começar a colocar o princípio da inteligência emocional na prática. E hoje é esse o nosso objetivo aqui. Começar a te ensinar como usar algumas ferramentas que nós dispomos a partir da inteligência emocional. Se você já acompanha o nosso canal há algum tempo, não está estranhando o tema desse vídeo, porque você sabe que os focos principais do nosso canal são medicina oriental e saúde e desenvolvimento humano. Então esse vídeo é perfeito para a proposta do nosso canal. E hoje você vai entender um pouquinho mais por que é tão importante você conhecer sobre inteligência emocional. É muito importante que você saiba o seguinte: o parâmetro do QI, o coeficiente de inteligência, ele hoje em dia, principalmente nos países de primeiro mundo, como Estados Unidos, por exemplo, ele não é mais levado tão em consideração como aqui no Brasil. Na realidade, o parâmetro que hoje é muito difundido e levado muito em consideração, mas na realidade já há alguns anos, é o da inteligência emocional. Daniel Goleman, que é autor de um best-seller que nós já apresentamos aqui no canal, este livro aqui, Inteligência Emocional, o Daniel Goleman, que é considerado o pai da inteligência emocional, publicou esse livro pela primeira vez, para vocês terem ideia, em 1995. Mas antes da gente entrar no ponto e eu começar a ensinar para você como é que você pode usar a inteligência emocional ao seu favor, em primeiro lugar eu vou te explicar o que é a inteligência emocional. Muito embora aqui no nosso canal a gente tem uma playlist só tratando de inteligência emocional, inclusive uma série com 3 vídeos, basta você procurar a playlist que tem esse nome, Inteligência Emocional, e você vai ver que tem muita informação importante. Você deve entender a inteligência emocional da seguinte maneira: o nosso cérebro, ele é dividido em 2 hemisférios, o hemisfério direito e o hemisfério esquerdo. O hemisfério direito, ele é o responsável pelas emoções, enquanto o hemisfério esquerdo é o lado racional. Você sabe aquelas situações, você já deve ter visto em algum momento da sua vida. A pessoa diz assim: puxa vida, eu não sei o que foi que aconteceu naquele momento, eu agi daquela forma, não era eu. Na realidade, era ela. O que acontece é que justamente nesse momento é como se os dois lados, o lado emocional e o lado racional, estivessem em conflito. Então, resumidamente, a inteligência emocional é a disciplina que vai começar a te ensinar como você faz entrar em harmonia os dois lados para trabalhar em favor de quem? De você. Então, o Daniel Goleman, ele fala das 5 competências da inteligência emocional. Eu vou falar brevemente o que são essas 5 competências e por que você precisa começar a conhecer e dominar. Primeira competência, a mais importante das 5, autoconhecimento. Segunda competência, saber controlar as emoções. Terceira competência, motivação. Essa competência, ela tem a ver com o seu propósito. Você já sabe qual é o seu propósito de vida? E por que é que essa competência tem a ver com o propósito? É simples. Sabe aqueles palestrantes que trabalham com motivação? Vejam que coisa interessante. Você participa de uma palestra dessas. Aí você sai motivado. Você chega, olha, o pneu do seu carro baixou. Pronto, sua motivação foi embora.
Você deu uma topada, sua motivação foi embora. Porém, aquele que descobriu o seu propósito e está nele, não precisa de motivação, porque o propósito dele já mantém ele 24 horas do dia motivado. Se você é daqueles que acorda de manhã para ir para o trabalho e pensa, ai meu Deus, de novo, lá, aquele chefe chato, aquele trabalho, é simples. Você não está dentro do seu propósito. Quarta competência, empatia. Empatia não é você simpatizar com o outro. Empatia é uma competência da inteligência emocional, por quê? Quando você tem empatia, você dificilmente vai entrar em conflito com o outro. Porque empatia é você colocar-se no lugar do outro. Então fica muito claro porque a empatia é uma das 5 competências da inteligência emocional. Comece a praticar o colocar-se no lugar do outro e você vai começar a ver como a sua vida ela começa a mudar. Porque a questão não é que o mundo está ruim. O mundo muda se você muda. Se dentro você está bem, não importa como o mundo fora está. Você vai ver o mundo bem da mesma forma. Você entendeu tudo isso que a gente explicou até agora? Então eu vou te dar agora uma ferramenta que você vai saber como começar a utilizar na prática. Inclusive se você é terapeuta e está assistindo a gente aqui. Por quê? Eu vou te fazer uma pergunta que deveria ser óbvia, mas não é nada óbvia para a maioria dos terapeutas. E a pergunta é a seguinte: se você é um acupunturista, chega uma pessoa no teu consultório dizendo que quer parar de fumar, aí você vai fazer o quê? Vai usar agulha auricular, agulha sistêmica. Então você precisa entender o seguinte: você como terapeuta é um resolvedor do problema de saúde da vida dos outros. Se você não tem ferramentas eficazes o suficiente para alcançar isso, alguma coisa está faltando. Então, vamos direto agora para a ferramenta e você vai entender bem. A ferramenta que a gente vai ensinar aqui é a ferramenta que te ensina os mecanismos do gatilho. No exemplo específico que a gente está dando, alguém que quer parar de fumar, você tem que entender que o ato de fumar ele apresenta um ou vários gatilhos. E uma vez você entendendo como é que funciona esse mecanismo, você vai entender que vai ter muito mais ferramentas para ajudar o teu paciente a alcançar aquele objetivo, que é sair do ponto A onde ele se encontra, que é fumar, e chegar ao ponto B, que é onde ele quer chegar, que é parar de fumar. Então, vamos ver que mecanismo é esse? Todo gatilho, ele apresenta 5 sinais de identificação: onde, quando, estado emocional, com quem e ação imediatamente anterior. Vamos entender isso? Vamos considerar a seguinte situação hipotética. Você pergunta para o seu paciente, e isso que eu vou mostrar aqui, utilize para você mesmo, se é o seu caso de querer parar de fumar. Você vai identificar onde você acendeu o cigarro para fumar. Ah, foi no meu ambiente de trabalho. Pronto. Identificamos o segundo sinal do gatilho, local de trabalho. Quando? Logo depois de uma abordagem do chefe. Estado emocional. Ah, não estava me sentindo legal, estava meio chateado, estava irritado. Com quem você estava? Estava com os meus colegas de trabalho. Ação imediatamente anterior. O chefe lhe deu uma bronca. Então, o ambiente de trabalho, com seus colegas, a bronca do chefe. Você identificou tudo isso, você começa fazendo o quê? Tira um desses desencadeadores ou sinais do gatilho. Se você tirar um deles,
apenas um, você começa a dar o primeiro passo para ajudar o teu paciente ou você mesmo a vencer esse hábito que te levou ao vício de fumar. É assim que os princípios de inteligência emocional eles são aplicados. Existe uma segunda ferramenta que você junta com essa primeira ferramenta dos sinais ou desencadeadores do gatilho, que é chamado ciclo da realização, que você juntando os dois, aí você consegue muito suavemente ir conduzindo o paciente, o consultante ou você mesmo ao ponto B, que é parar de fumar. Sabe uma pergunta legal? Como é que eu uso isso em outras áreas da minha vida que eu vejo problemas que eu não estou conseguindo encontrar solução? É uma excelente pergunta. E a gente pode responder. Depende de você. Vim aqui embaixo nos comentários, fazer a sua pergunta, a gente tem o maior prazer de responder. Só que eu tenho mais uma coisa se você acompanha a gente no Telegram. Eu vou disponibilizar lá no Telegram para download a prancha aonde você vai ter disponível para estudar e começar a aplicar tanto os desencadeadores do gatilho quanto o gráfico do ciclo da realização. Você vai ter disponível lá no Telegram, apenas no Telegram, para download, tá bom? Então, não conhece o Telegram da gente, vai aqui ó, no nosso QR Code e vai entrar direto lá no nosso canal do Telegram. O vídeo valeu? Aprendeu alguma coisa de valor? Então, muito obrigado. Do fundo do coração. Muita gratidão por você acompanhar o nosso trabalho. Que Deus nos abençoe. Sucesso, muita paz. Tchau, tchau.